Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, purificai meu coração e os lábios para que eu anuncie dignamente a vossa santa palavra. O evangelho dessa quarta-feira está em Mateus, Mateus 1, 18 a 24. Disse Jesus: A origem de Jesus, o Messias, foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem junto, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, não queria denunciar Maria e pensava em deixá-la sem ninguém saber. Enquanto José pensava nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele vai salvar seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Veja, a virgem conceberá, dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, quer dizer Deus conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Levou Maria para casa e, sem ter relações com ela, Maria deu à luz um filho e José deu o nome de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, que história bonita, belíssima. Nossa Mãe Santíssima foi preparada por Deus desde o ventre materno, o ventre de Santana, para ser a mãe do Salvador, Jesus Cristo. Ela não teve o pecado original, a mácula do pecado, porque Deus quis assim. Ela tinha que ser virgem, antes, durante e depois, porque Maria foi a escolhida e foi preparada. Ela é santa desde o ventre materno. Apesar de ter muita gente por aí conversando besteira, né? Infelizmente. Tem muita gente conversando besteira. Mas a mãezinha do céu, ela foi preparada por Jesus para dela nascer o Filho de Deus para vir à terra salvar todos nós dos nossos pecados. Ela foi a felizada, a Mãe do Céu, Santíssima Maria. Santa, ela é a Imaculada. Foi escolhida por Deus justamente para essa missão. Meus irmãos e irmãs, vamos agradecer a Deus a todo momento, porque Ele se preocupou com nós. Veja como Deus se preocupou com nós. Ele quer a gente santo a viver na eternidade com Ele. Tanto esforço, tanta preocupação de Deus conosco. Mandou a mãe, preparou Maria para ser esposa, para ser mãe de Jesus. Veja José, que santidade desse homem, viveu com ela, sem ter relações. Apesar dos malfeitores falar que ela teve mais filhos com José, mas isso é coisa que não se deve nem escutar, pior acreditar. Felizmente existem aqueles que são contra
o Evangelho, que diz que é de Jesus, não tira Jesus da ponta da língua, mas na verdade não é verdade, é mentira. Jesus é pronunciado por qualquer um aí, não quer dizer porque pronuncia o nome de Jesus, fica falando de Jesus a todo momento, faz parte do reino de Deus. Rejeitam a mãe, conversa muita bobagem esse povo, separado da igreja. Maria viveu com José sem ter relações sexuais com ele. Veja que santidade, que bênção. Eu vejo isso uma coisa linda. E tem pessoas que faz esses... as freiras mesmo, né? A maioria delas vive essa realidade, né? Vive a castidade para viver com Jesus, atendendo os pedidos de Jesus, os mandamentos, né? Para cumprir os mandamentos de Deus. Conheço casais que separaram e depois se juntaram com outras pessoas que hoje entenderam tanto o Evangelho, que vivem a castidade. Eu vivi essa realidade também. Meu casamento foi um casamento forçado nos anos 80. Aquele tempo era difícil. Não conhecia a palavra de Deus, não conhecia nada. Eu tive um casamento forçado, mas foi nulo. O Tribunal Eclesiástico declarou nulo. Sou casado na igreja hoje. Eu vivi 2 anos morando junto com outra, aí quando eu conheci o Evangelho de Jesus Cristo, a gente entrou em acordo e nós vivemos sem ter relações sexuais durante 2 anos. Até sair o resultado da nulidade. Eu já sabia que o meu ia sair positivo, então eu fiz esse pacto e a gente viveu essa realidade. Durante 2 anos, na mesma casa. É muito difícil, mas existe. Esse mundo tem de tudo, né? Graças a Deus nós conseguimos, nós dois. Eu sei, meus irmãos, que o mundo de hoje, esse mundo materialista, egoísta, não entende essas coisas. É tão difícil hoje o cristão querer viver a pureza de coração. Tá difícil, difícil mesmo. Como José, olha que benção. José viveu, respeitou a palavra de Deus, viveu com Maria sem ter relações sexuais com ela. Jesus só teve um filho só Jesus mesmo, ou Maria, só teve Jesus de filho. Os ignorantes dizem que ela teve outros filhos. Mostra na Bíblia os outros filhos de Maria. A Bíblia fala dos irmãos de Jesus, mas não fala dos filhos de Maria. Engraçado, né? Agora, os ignorantes que não estudam, não entendem os contextos, porque a Bíblia tem texto e tem contexto. Se você faz uma leitura fundamentalista, você vai entender tudo errado. Os filhos de Maria não existem na Bíblia, existem os irmãos de Jesus. E na época o hebraico era muito fraco, a língua fraca. Não sabia chamar a palavra primos, sobrinhos. Pronto, Ló é sobrinho de Abraão, lá no Velho Testamento. E ele chama de irmão. Era um costume. Então Jesus chamava todo mundo de irmão. Os irmãos de Jesus, os irmãos de Maria e tal. Era um costume deles. Porque não sabia dizer, meu primo, meu sobrinho, meu tio. Não, tratava todos como irmão. Aí os ignorantes lê
aquele texto sem entender o contexto e vira pretexto. Sai por aí falando bobagem. Jesus teve mais filhos, Maria teve mais filhos, tá lá, o irmão de Jesus, os irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus, nada, ali era filho de outras das pessoas lá, das primas de Nossa Senhora, era parentela dela lá, e os ignorantes para protestar, né? Para se tornar protestante. Aí inventa essas coisas, sai por aí com a Bíblia debaixo do braço e falando bobagem. A Nossa Senhora, a nossa mãezinha do céu, só teve Jesus. E o milagre aconteceu que ela continuou virgem. É a Virgem Maria. Deus tem o poder, meu irmão. Deus tem o poder. Você veja que Nossa Senhora ficou grávida, sem ter relações com homem nenhum. Quando Deus quer, Ele faz acontecer. A gente que é ignorante, que não entende das coisas, só conhece, só acredita se vê, se pegar. Deus tem poder para fazer surgir tudo do nada. E nós não temos esse poder de fazer surgir nada. A gente, para fazer algo, nós se apossamos da matéria já criada. Para mim fazer esse caderno aqui, preciso da matéria para fazer esse caderno. Deus não precisa. Deus faz surgir. Pronto. Aconteça. E acontece. Deus não precisa da matéria. Nós que precisamos da matéria para fazer alguma coisa acontecer. É assim. Deus é onipotente, Deus é onisciente, onipresente. Deus é tudo. Uma vez uma pessoa me falou, como é que Deus está presente em todo lugar, em toda casa, presente no mundo inteiro? Eu digo, rapaz, você acha que Deus não tem poder, não é? Deus tem o poder, meu irmão. Agora eu vou lhe fazer uma comparação meio esdrúxula. Nós que somos limitados a nossa sabedoria, Deus dá a nossa sabedoria, um dá mais, outro dá menos, é assim. O homem chegou a criar os meios de comunicação. A televisão, por exemplo. O cara entra em rede nacional ou mundial de televisão, de internet, por exemplo. Internet, vamos dizer internet hoje, né? Eu estou falando aqui para o mundo inteiro. Eu estou falando aqui para o mundo inteiro. Aonde que a pessoa ligar aqui nesse canal, tá me vendo. Na televisão a mesma coisa. Eu estou falando o que eu estou falando aqui para todos aqueles que acessar o canal Servidores do Reino, que é o nosso canalzinho aí. Se o homem tem essa sabedoria de fazer acontecer isso, imagina, meus irmãos, Deus. Chega a dar risada. Deus tem sabedoria e poder para qualquer coisa, meu irmão. Fazer qualquer coisa. Deus é Deus. Tão bom que veio salvar nós, né? Nós tão ruins, né? Ele é tão bom, tão misericordioso que veio nos salvar. Mandou o Filho dele, Jesus Cristo, para tirar nós do pecado. Ó Deus misericordioso, ó Deus bom, ó Deus poderoso. Te louvo, Senhor, a todo momento. Te louvo por ter vindo aqui na terra se preocupado comigo, tão miserável pecador. Mas o Senhor, na sua bondade, veio para nos salvar, para nos abençoar, nos proteger, fazer de nós pessoas importantes para viver no teu reino um dia para sempre, na eternidade. Só temos que agradecer, meus queridos e queridas irmãs desse canal, Servidores do Reino. Abençoado o canal. Vamos aproveitar, meus irmãos, esse canal enquanto pode, porque eles vão tirar do ar um dia. Não vai demorar, não. Falam muito em censurar as redes sociais aí,
Eu não sei o que vai acontecer. Passa nossas palestrinhas para frente aí, joga para compartilha, que é para aproveitar enquanto pode. Evangelize. Quando você faz isso, você evangeliza também. Tenha medo não de jogar essa palestra para todo lugar aí, pelo mundo todo. Joga para os seus canais, seus grupos, para o seu WhatsApp, não tenha medo não. Vamos evangelizar juntos, nós somos cristãos católicos, abençoados por Deus, batizados. Nós precisamos evangelizar. E quando você compartilha uma palestra dessa, você está evangelizando. Está contribuindo para que o reino de Deus cresça nesta terra. Nosso Senhor Jesus se torne conhecido, que é o nosso dever de cristão batizado, católico batizado. Fazer com que nosso Senhor seja conhecido. Que a Mãe Santíssima nos abençoe, nos dê força. Interceda a Jesus por todos nós nessa terra, contaminada pelo pecado, pelo mal, para que a gente seja melhor a cada dia. E abrace o reino de Deus. O reino de Deus é nosso, meus irmãos. O reino de Deus é nosso. Abraça esse presente que o Senhor veio trazer para todos nós. Derramou teu sangue na cruz para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Ele não se importou com nada, ele se entregou mesmo com muita coragem. Sofreu bastante, apanhou, cuspiram nele, fizeram chacota dele, mas ele prosseguiu firme até o fim. E no Evangelho diz: quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz de cada dia e me siga. Jesus não está falando de carregar essa cruz no pescoço só não. Isso aqui é bom carregar para representar, para lembrar. Quem olha, lembra. Jesus morreu por mim na cruz. Não é essa cruz que ele está falando para carregar não. Só essa não. É a cruz do sofrimento, do dia a dia. As perseguições que já estão aí batendo na nossa porta. É essa cruz que o Senhor está falando. Vamos rezar o texto de Nossa Senhora todos os dias. Ela fica muito feliz quando a gente reza o texto dela todos os dias. Vamos fazer súplica a Deus, participar do santo sacrifício de Cristo na cruz, a Santa Missa, principalmente aos domingos. Um cristão que mora perto de uma igreja e perde a missa no dia de domingo, ele está cometendo um pecado grave. Porque mora perto da igreja, pode ir, não vai. Por isso que Deus diz que é grave, porque é grave. Quando a pessoa está doente, mora longe, não pode ir, é outra história. Mas quando dá para ir, vá. Que Deus vai agradecer. Que Deus seja louvado.